Os Estados Unidos é provavelmente o melhor país do planeta para brasileiros que decidem tirar o dinheiro do Brasil e procuram um porto seguro. E eu posso provar isso para você. Porém, talvez também seja um problema, principalmente quando o assunto é tributação e se você não estiver atento a alguns detalhes que você precisa observar. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Pessoal, eu me chamo Guilherme, a Capital Global é uma empresa especializada em estratégias de internacionalização, conforme você já sabia, porque eu falo no início de todos os vídeos. Mas o que talvez você ainda não sabia é que nós temos postado bastante conteúdo também no Instagram da Capital Global, @capital.global, bem como no meu Instagram pessoal, @guilhermebauer.s. Então, não deixe de nos acompanhar também por lá, até porque, eventualmente, eu vou trazer conteúdo de novidade exclusivo para quem estiver no Instagram e você pode ser o sortudo de acompanhar isso daí. Então, não deixe de seguir a gente lá também. E é claro, se você está interessado em saber sobre abertura de empresas e contas bancárias no exterior, paraísos fiscais, empresas offshore, segunda nacionalidade, residência fiscal, alteração do seu domicílio, entre outros assuntos relacionados à internacionalização do seu patrimônio, do seu estilo de vida e dos seus negócios, não hesite em entrar em contato conosco pelo site capitalglobal.com.br e pelo e-mail contato@capitalglobal.com.br. Dito isso, vamos entender um pouco mais sobre por que os Estados Unidos acaba, querendo ou não, sendo o principal ponto de destino por todos aqueles brasileiros que decidem internacionalizar o capital para fugir aí dos problemas do nosso país. E provavelmente isso acontece porque por lá você tem um alto grau de privacidade financeira, bem como conta com boas oportunidades de investimentos. E quando eu falo de privacidade financeira, é porque os Estados Unidos não é signatário do CRS, Common Report Standard, que é um acordo de troca de informação bancária que a maior parte dos países interessantes hoje são signatários, exceto talvez os Estados Unidos e mais uns 2 ou 3. Porém, lá você tem o FATCA, talvez você me diga. Mas o FATCA também tem várias lacunas e a depender da natureza da conta que você tiver lá nos Estados Unidos e se você é o titular ou se é uma empresa e tudo mais, possivelmente a sua privacidade também estará resguardada. E eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo, que eu vou deixar aqui no izinho. Então eu nem vou mais me estender muito nesse ponto aqui hoje não. O segundo ponto que faz o pessoal gostar dos Estados Unidos é o tamanho do mercado de lá. Para você ter uma ideia, a Bolsa de Valores de Nova York é mais do que 20 vezes maior do que a B3, a Bolsa de Valores brasileira. Se você for olhar o market cap, o volume de mercado, que no caso da B3 mal passa de $1 trilhão e no caso da Bolsa de Valores de Nova York está na casa dos 23 trilhões de dólares, um pouquinho menos do que isso no mercado de hoje. E aí não é a única, né? Além da Bolsa de Valores de Nova York, você também tem a Nasdaq, você também tem as bolsas regionais, que muitas vezes até penny stocks, que são mercados de empresas que estão valendo centavos. Você tem um mercado realmente infinito. E por lá você acessa não apenas o mercado americano, como, dependendo da corretora, ao menos, consegue acessar ativos do mercado europeu, asiático, latino-americano. Então, é uma excelente porta de entrada para você que quer investir de forma mais global. E olha, é tão grande, que se você for pegar só o valor de mercado, só da Apple, por exemplo, é o dobro do PIB do Brasil. Então, é incomparável. Além de outros dados assim que chamam a nossa atenção, como o fato de os REITs, os primos dos fundos imobiliários, terem um pequeno lá, ter um patrimônio maior do que todos os fundos de investimentos imobiliários da Bolsa Brasileira somados, como o fato de ter algumas dezenas de milhares de ativos que você consegue acessar pelas bolsas americanas, ao passo que no Brasil
não deve passar de 500 ações no mercado de hoje, entre outros, mas não vou me estender mais muito nessa pauta. O ponto é, o mercado americano é um excelente porto seguro porque traz privacidade e acessibilidade ao mercado internacional. E aí, muitos brasileiros se interessam em tirar o dinheiro do caos financeiro, que é o Brasil em termos históricos, país de hiperinflação, calote na dívida, para mandar para os Estados Unidos, que provavelmente é um dos portos seguros mais acessíveis pelos brasileiros. Agora, toma muito cuidado se você for fazer isso quanto à tributação. E é o que eu vou explicar a partir de agora. E para fazer essa explicação eu vou separar em dois grupos. Primeiro, como que é o imposto de quem investe nos Estados Unidos, mas não mora lá. E segundo, como que é o imposto de quem não apenas investe nos Estados Unidos, como também decidiu se mudar fisicamente e se tornar um residente fiscal na terra do tio Sam. Começando por aquele que é o perfil da maior parte dos inscritos do canal, que investe lá, mas continua no Brasil. Nesse caso, você vai precisar prestar atenção principalmente em 3 modalidades de cobrança de tributo diferentes, 3 momentos, que são na hora do ganho de capital, na hora que você recebe dividendos e também num evento sucessório, se você falecer ou algum parente seu, por exemplo, e você for receber essa herança. Então, no caso do imposto sobre ganho de capital, lá nos Estados Unidos, muitas pessoas falam à torta e à direita que eles não cobram imposto de ganho de capital de estrangeiros não residentes. Mas isso nem sempre é verdade. Quer dizer, provavelmente eles não cobram. Quando se trata de ativos no mercado financeiro, ações, ativos intangíveis, essa é a regra geral, de não cobrarem nos Estados Unidos imposto sobre ganho de capital. Mas se você está vendendo uma casa que você comprou lá por 300 mil dólares, está vendendo por 500 mil dólares, ou um carro, ou qualquer outro ativo tangível conectado à economia concreta dos Estados Unidos, ao United States Trade or Business, aí a conversa já é um pouco diferente. Aí é possível que eles cobrem imposto de ganho de capital de você, sim, mesmo você que é um estrangeiro não residente. Depende, então, da natureza do ativo. E quanto de imposto que eles vão cobrar, caso eles decidam cobrar, vai depender do tempo que você carrega esse ativo. Se é no longo prazo, ou seja, prazo superior a 1 ano, a alíquota do imposto vai ser ou de 0%, ou de 15%, ou de 20%, a depender do tamanho do ganho de capital que você tiver. E se for de curto prazo, aí vai ser conforme a tabela ordinária do imposto de renda para o americano, que vai de 10% a 37%. Então, presta bastante atenção nesse ponto aí para não acabar sendo surpreendido pelo leão americano. E aqui no Brasil, será que tem imposto sobre ganho de capital também, sobre os teus investimentos nas bolsas americanas? E sim, não só das bolsas, como em tudo que você investir lá. Na bolsa, ao menos, os Estados Unidos não teria cobrado. Então você comprou lá as ações da Apple, pagou 30 mil dólares, está vendendo agora por 50 mil dólares. Bom, os Estados Unidos não vai cobrar imposto porque não tem ganho de capital em ações americanas. Mas o Brasil vai. E vai cobrar de você conforme essa tabela que está aí na tela, que é a tabela do GCAP. Começa em 15% e vai até 22,5%, a depender de qual foi o tamanho do ganho de capital que você teve. Isso aí pode mudar se a MP 1171 do Lula passar. Vai ficar com uma alíquota ainda pior do que essa. Mas isso aí é matéria para um outro vídeo que eu já falei, inclusive. Vou deixar aqui no izinho em que nós abordamos essas principais mudanças da MP 1171 editada pelo presidente, que agora está tramitando no Congresso e que nós estamos aqui bastante descontentes e acompanhando com olhos abertos para ver o que vai sair de lá. Aí, outro evento que você precisa prestar atenção são os dividendos. Você que é buy and hold, que segue a carteira do Warren Buffett, a estratégia de value investing, sempre que você recebe dividendos de empresas americanas, uma vez que você é um estrangeiro não residente nos Estados Unidos, esses dividendos virão com 30% de imposto retido na fonte, retido pelo tio Sam. E então, se você fosse receber 100 dólares, esquece.
vai ser só 70%. Então, eles cobram esse imposto de você. E o Brasil? O Brasil cobra também. O Brasil cobra carnê-leão, que vai até 27,5%. Porém, calma, isso não significa que você vai ser bitributado. Uma vez que você já pagou o imposto nos Estados Unidos, retido na fonte em 30%, e que o Brasil e os Estados Unidos têm o tratamento de reciprocidade tributária, você consegue utilizar aquele imposto pago por lá para deduzir e não precisa pagar novamente no Brasil. Se os Estados Unidos, por algum acaso, não tivesse feito essa retenção, aí você teria de pagar no Brasil. Mas como ele já fez e há essa reciprocidade, você paga apenas por lá. E em terceiro lugar, a questão da herança. E essa é a que desperta mais polêmicas. Os Estados Unidos cobram imposto sobre herança sempre que, atenção, estrangeiros não residentes investem lá. Não residentes. Se você for morar, é outra história. E como que é essa cobrança? Bom, eu me refiro ao State Tax. E a cobrança começa a incidir acima de $60 mil, que é a faixa de isenção. E aí incide conforme essa tabela aí da tela. Então, para os primeiros 10 mil excedentes, ou seja, de 60 mil até 70 mil, vai cobrar o imposto de já 18%. E aí, para quando o excedente é acima de 1 milhão, na última linha aí dessa tabela, já está em insanos 40%. É imposto pra caramba, você precisa ficar atento a isso daí para evitar essa tributação. E uma dessas maneiras é a partir de empresas offshore. Conforme eu já falei em outro vídeo que eu expliquei por que essas empresas são tão vantajosas para quem investe no exterior, que eu vou deixar aqui no izinho caso você ainda não tenha assistido. E perceba que essa vantagem é algo que vai persistir ainda que passe a MP 1171 do Lula e que tribute mais o ganho de capital e atrapalhe o diferimento tributário, ao menos no quesito fugir do imposto sobre herança dos Estados Unidos, a empresa offshore vai continuar sendo eficiente para todos aqueles que são não residentes lá na terra do tio Sam. E no Brasil, será que incide algum imposto sobre herança para você que falece e deixa patrimônio nos Estados Unidos aos seus herdeiros? Bom, aqui no Brasil, o imposto sobre herança é o ITCMD, Imposto de Transmissão, Causa Morte ou Doação. E conforme dispõe na Constituição Federal, quando se tratar de bens móveis no exterior, a incidência ou não de ITCMD dependerá de lei complementar federal que regulamente como que vai acontecer. Porém, até hoje, essa lei complementar não existe, razão pela qual não deve incidir ITCMD. Apesar de que os estados cobram mesmo assim, ou ao menos cobraram por muito tempo, até que alguns anos atrás o STF finalmente apareceu ali para mostrar que isso é inconstitucional em um julgado de repercussão geral. Eu já falei mais sobre isso, inclusive, em outro vídeo que, salvo engano, eu gravei até na frente do STF, que eu vou deixar aqui no izinho. O ponto é, desde esse julgado, não incide ITCMD sobre bens móveis herdados no exterior, sobre as ações, sobre os seus investimentos lá. Então, você talvez conseguisse ter essa vantagem tributária. Para resumir, você que aos olhos dos Estados Unidos investe lá na qualidade de estrangeiro não residente, para os Estados Unidos vai ter um imposto nos dividendos de ações americanas retidos na fonte, imposto sobre ganho de capital apenas sobre ativos relacionados à economia real, não em relação a mercado financeiro no geral. Imposto sobre herança vai incidir sempre que subir de $60 mil, exceto se você estiver fazendo isso por meio de uma empresa offshore. E sob a perspectiva do Brasil, você que tem investimentos no exterior, precisa se atentar ao imposto sobre ganho de capital, que o Brasil vai cobrar de você, precisa se atentar ao imposto sobre dividendos, que o Brasil também vai cobrar de você, mas não precisa ter muito preocupação com o ITCMD, já que não há uma lei complementar federal que regulamente essa cobrança quando você investe no exterior, caso de falecimento. E mesmo no ganho de capital e nos dividendos, que incidiria lá a tabela do GCAP e o Carnê-Leão, muitas vezes você pode usar impostos pagos em outros países para fins de dedução
diante de tratamento de reciprocidade tributária ou mesmo de acordos internacionais para evitar a bitributação que o Brasil tenha celebrado com determinados países. Que não é o caso desse último, dos acordos entre Brasil e Estados Unidos. Aqui a gente tem só a reciprocidade tributária mesmo. Agora vamos ao outro lado da mesma moeda, a tributação de investimentos nos Estados Unidos, mas agora para você que decidiu não apenas mandar o seu dinheiro para lá, como também se mandar para lá. Deixou o Brasil e se tornou um residente fiscal lá na terra do tio Sam. Vamos olhar também sob o ponto de vista de ganho de capital, de dividendos e de herança. De ganho de capital, caso você decida morar lá, aí os Estados Unidos irá cobrar de você e não interessa se é investimento na economia concreta, real, bens tangíveis ou no mercado financeiro americano. Vai cobrar igual. E a alíquota vai depender do que você está investindo e do prazo. E aí pode ser ou aquela ordinária de 10% a 37%, que é o imposto de renda padrão nos Estados Unidos, a depender da faixa que você está, ou de aquela de 0%, 15% ou 20%, a depender da natureza do investimento que você está fazendo e também do prazo que você está carregando. Aí sobre dividendos, então você está lá investindo em ações da Apple e ela distribuiu $100 de dividendos para você. Bom, se você for residente fiscal nos Estados Unidos, aí não vai haver a retenção de imposto na fonte não. Mas isso não significa que o imposto não é devido. Você terá de pagá-lo conforme a alíquota de 10% a 37%, tabela ordinária do imposto de renda de pessoa física residente fiscal nos Estados Unidos. E sobre a herança, aí você vai precisar pagar imposto também sobre o patrimônio que você deixar nos Estados Unidos. Porém, a faixa de isenção agora não é $60 mil, é muito mais alta. Para o indivíduo é de 11,7 milhões de dólares de patrimônio. E para quem faz declaração em casal, lá nos Estados Unidos, aí já vai para 23 milhões e 400 mil dólares a faixa de isenção. Quer dizer, quase 100 milhões de reais. Quase todo mundo fica isento de imposto sobre herança nos Estados Unidos quando se torna residente fiscal lá. Não sendo aconselhável ter empresa offshore nesse caso, porque daí ela vai trazer mais ônus do que bônus. Mas isso aí já é matéria para outro vídeo, que eu também já fiz, inclusive vou deixar aqui no izinho. Enfim, o ponto é, com exceção do imposto sobre herança, que quem se torna residente fiscal nos Estados Unidos acaba recebendo um alívio da Receita Federal Americana, quando comparado com quem não é residente fiscal lá, os demais, como imposto de ganho de capital, imposto sobre dividendos, no geral eles tendem a ser até pior. Ainda mais se você não tiver feito a saída fiscal do Brasil, ocasião em que, na prática, você pagará o imposto sempre no país no qual a alíquota é mais alta. Não vai ser bitributado, mas também não vai ter nenhuma vantagem fiscal como você teria caso você não fosse residente fiscal nos Estados Unidos e investisse lá, ainda mais por meio de empresas offshore, em tempos no qual a MP 1171 do Lula ainda não está surtindo efeitos, ou seja, talvez até no máximo 31 de dezembro de 2023. Vamos aguardar para ver o que o Congresso Nacional vai fazer. E se você está morando nos Estados Unidos e quer saber outras maneiras de você conseguir fazer uma mitigação tributária e quais são as preocupações que você precisa ter, bom, eu já falei mais sobre isso em um outro vídeo, que é esse que está aí no izinho, muito interessante também. Vou deixar o mesmo vídeo na tela final, porque por hoje nós ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima.